Você já teve a sensação de que chegou ao limite? De olhar para a própria vida e pensar: eu não consigo mais continuar? Talvez seja a pressão das contas que não param de chegar, a solidão que corrói por dentro, ou aquela batalha silenciosa que ninguém enxerga, mas que pesa todos os dias sobre os seus ombros. É nesses instantes de escuridão que surge uma pergunta inevitável: até onde você aguenta? Onde termina a sua força? A resposta, ainda que você não perceba agora, é que esse limite não está onde você imagina. A vida muitas vezes parece cruel. Ela empurra, testa, aperta e nos faz acreditar que não somos capazes de suportar. Mas é justamente nesse choque, nesse ponto em que pensamos que vamos cair, que algo dentro de nós desperta. Uma centelha escondida, uma energia que ainda não foi explorada, começa a pulsar. E o mais curioso é que essa força não vem de fora. Não é um presente repentino do destino. Ela sempre esteve aí, dentro de você, silenciosa, invisível, à espera do momento certo para se revelar. E talvez esse momento seja agora. Imagine alguém comum como Yu Ivoca. Vamos chamá-la de Ana. Ana sempre foi uma pessoa determinada, mas como tantas outras, foi surpreendida pela vida. Perdeu o emprego de repente, viu as contas se acumularem e, como se não bastasse, enfrentou o fim de um relacionamento que acreditava ser para sempre. Em poucas semanas, tudo aquilo que dava segurança parecia ter desmoronado diante dos seus olhos. No começo, Ana tentou resistir, buscou soluções rápidas, pediu ajuda, acreditou que logo tudo voltaria ao normal, mas os dias viraram noites intermináveis, e as noites se tornaram um peso insuportável. Chorava sozinha, em silêncio, acreditando que não tinha mais forças para lutar, até que um dia, em meio ao desespero, algo aconteceu. Ao se olhar no espelho, exausta, percebeu que, apesar de toda a dor, ainda estava de pé. Seu coração ainda batia, sua respiração ainda estava ali, insistente. E foi nesse instante simples, mas poderoso, que uma ficha caiu. Se estava viva, ainda podia lutar. Ana não tinha respostas prontas, nem soluções mágicas, mas deu o primeiro passo. O currículo. Saiu para entregar pessoalmente em empresas, mesmo com medo de rejeição. Cortou gastos, reorganizou a vida e, aos poucos, percebeu que cada pequeno movimento reacendia dentro dela uma chama que acreditava apagada. Essa chama não veio do mundo exterior, não foi alguém que trouxe, estava ali, adormecida, esperando que ela decidisse dar um passo, mesmo frágil, mesmo tremendo. O que parecia o fim foi, na verdade, o início de uma nova versão dela mesma. Uma versão que descobriu uma força que jamais imaginava possuir. E talvez a história de Ana seja, de alguma forma, a sua história também. Talvez você esteja vivendo a queda, o desespero, o silêncio da madrugada. Mas assim como ela, você também carrega dentro de si algo que ainda não despertou. Muita gente se pergunta: de onde vem essa força que aparece quando tudo parece perdido? A resposta pode surpreender. Ela não vem de fora, não cai do céu como um raio repentino, nem aparece como um presente misterioso. Essa força sempre esteve aí, dentro do Voca, apenas escondida, esperando a hora certa para se manifestar. O problema é que, na rotina confortável ou previsível, raramente acessamos esse poder. É como um músculo adormecido, essa se desenvolve quando é colocado à prova, quando é forçado além do que está acostumado. Da mesma forma, a sua força interior só desperta quando a vida aperta, quando você sente que não tem saída. Psicólogos chamam isso de resiliência, a capacidade de se adaptar, resistir e até crescer diante da adversidade. Na espiritualidade, muitos acreditam que é a mão de Deus, soprando coragem onde só havia medo. Seja qual for a sua visão, uma coisa é certa: essa força não é externa, ela é parte do que você já é. Talvez você nunca tenha acreditado nisso porque ainda não precisou cavar tão fundo. Talvez tenha pensado que seu limite era a exaustão, quando na verdade seu limite estava muito além do que você imaginava. É como aquela frase: você só descobre quão forte é quando ser forte é a sua única opção. Essa força não se mede em músculos, em títulos ou em dinheiro. Ela se mede na capacidade de continuar quando tudo grita para você parar. É uma energia silenciosa, uma chama discreta, mas capaz de incendiar a sua vida com coragem e transformação. E se você parar, pense. Quantas vezes já passou por situações que acreditava insuportáveis, mas hoje olha para trás e percebe: eu consegui.
Isso foi a sua força interior falando. Histórias de força interior estão espalhadas por todos os cantos do mundo. Algumas chegam até nós em livros e filmes, outras permanecem anônimas, escondidas no silêncio de pessoas comuns. Mas têm algo em comum. Revelam o poder que só aparece quando parece que não há saída. Pense em um atleta lesionado, por exemplo. Quantos já ouviram que não voltariam a competir, que a carreira havia acabado? E ainda assim, com dor, disciplina e perseverança, eles voltaram mais fortes, surpreendendo não apenas os médicos, mas a si mesmos. A lesão não foi o fim, mas o momento em que a força oculta se revelou. Agora imagine uma mãe solo, sem recursos, com filhos para alimentar. O mundo poderia ter dito que ela não teria chances. E, no entanto, movida por amor e necessidade, ela encontrou coragem para trabalhar, estudar, empreender. Essa força não veio de um manual ou de um conselho externo. Ela nasceu do coração, da certeza de que desistir não era opção. Existem também aqueles que enfrentaram batalhas invisíveis, pessoas mergulhadas na depressão, na ansiedade, no vazio existencial. Muitos acreditaram que não resistiriam, mas dentro deles havia uma faísca que insistia em brilhar, mesmo em meio à escuridão. E essa pequena chama, Alimente da por fé, terapia ou simples persistência, transformou-se em fogo capaz de iluminar novos caminhos. E não precisamos olhar apenas para grandes histórias. Às vezes, a força aparece em gestos simples. Levantar da cama em um dia de dor, dar um sorriso em meio às lágrimas, decidir tentar mais uma vez quando tudo parece perdido. Esses momentos, aparentemente pequenos, são gigantescos. Snow prova de que a força interior não é privilégio de alguns, mas uma herança de todos nós. Agora, eu quero falar diretamente com você. Sim, com você que está ouvindo essa mensagem. Até aqui você viu histórias de dor, de superação e de descobertas. Mas chegou a hora de olhar para dentro e se perguntar: qual é a luta que eu estou enfrentando agora? Talvez seja a dificuldade financeira que não dá trégua. Talvez seja a solidão que aperta o peito todas as noites. Talvez seja o medo do futuro, ou aquela voz interna que insiste em dizer: você não vai conseguir. Pois eu quero te propor um desafio simples, mas poderoso. Respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos e traga à memória um momento da sua vida em que você pensou que não ia aguentar, mas aguentou. Lembrou, essa foi a sua força interior se manifestando. Ela está aí até hoje, esperando para ser usada de novo. Agora escreva menos no papel, no celular ou até nos comentários deste vídeo, uma pequena decisão que você vai tomar hoje para não desistir. Pode ser levantar mais cedo amanhã, pode ser retomar um projeto parado, pode ser apenas prometer a si mesmo que não vai se entregar. O importante não é o tamanho da ação, mas a atitude de dizer: eu vou resistir, eu vou continuar, porque a força já está em mim. E é exatamente nesse momento, quando você decidiu não desistir, que a vida começa a revelar a profundidade da sua força. Não é apenas sobre suportar dificuldades, mas sobre se levantar, mesmo quando tudo parece perdido. Sobre olhar para frente, quando o passado quer te puxar para baixo. Imagine uma tempestade intensa, com ventos fortes e chuva incessante. A maioria corre para se proteger, mas há quem coloque o rosto na chuva. Feche os olhos e sinta cada gota como energia que acorda algo adormecido. É assim que a força interior surge, não na ausência de problemas, mas no enfrentamento deles com coragem e persistência. Olhe para dentro de si e veja, cada desafio que você já enfrentou deixou marcas, mas também despertou uma habilidade que você nem sabia que possuía. Cada queda, cada lágrima, cada noite em claro, foi preparando você para momentos maiores, para batalhas que exigem mais de você do que jamais imaginou. E agora, tudo se conecta. A história, os exemplos, o desafio que você aceitou. Eles formam uma ponte entre o que você foi e o que você pode se tornar. A força que estava adormecida agora se manifesta, forte e clara, lembrando que você não é definido pelo que já perdeu, mas pelo que ainda pode conquistar. Lembre-se, você ainda não viu do que é capaz. Essa força que está dentro de você é um poder silencioso, constante, implacável. Ela não desaparece, ela cresce. E a partir de agora, cada decisão, cada passo, cada escolha será guiada por essa força que você finalmente começou a reconhecer. E agora, olhando para tudo que vimos, você percebe que a força que muda a sua história
sempre esteve dentro de você. Ela não depende de aprovação de ninguém, não espera momento perfeito. Ela se manifesta quando você decide agir, quando escolhe continuar, mesmo diante das dificuldades. Então eu te faço um convite. Leve essa mensagem adiante. Inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa ouvir, mas acima de tudo, olhe para dentro de si e descubra a sua própria força. Faça desse momento um ponto de virada. Lembre-se, você ainda não viu do que é capaz, e a vida vai continuar te testando. Mas agora, com consciência da força que existe em você, você está pronto para tudo que vier.